Semana Santa 2025 Marcas de Cristo. Sermão 2 Compaixão e Misericórdia. Texto base: Provérbios 14, versículo 21. Introdução. Desde seu início, o cristianismo revelou ser uma religião de amor por meio da compaixão e misericórdia com os pobres. B. Ilustração. Lourenço era um diácono muito generoso, especialmente com os pobres. Viveu em Aragão, cidade do Império Romano no século I. Durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram a ele que trouxesse a um oficial romano alguns dos tesouros da igreja. O que trouxe foram alguns pobres, miseráveis e aleijados, e referiu-se a eles desta maneira: estes são os tesouros da igreja. Por ter respondido assim, foi queimado até a morte. Hoje, em Fort Lauderdale, na Flórida, existe um abrigo em homenagem ao diácono cristão, a Capela São Lourenço. Esse abrigo oferece alimento aos desabrigados, uma caixa postal, aconselhamento, referências de emprego, chuveiros, sanitários, serviços de capela, telefone e muito mais. A missão de Cristo pelos pobres influenciou a igreja de Fort Lauderdale. C. Segundo historiadores do tempo do Império Romano, a caridade tinha pouco alcance na vida das pessoas, principalmente para aqueles que mais necessitavam. Qualquer ajuda tinha um propósito carregado de segundas intenções. Entretanto, Jesus nasceu e fez toda a diferença. D. Em Lucas 4, versículos 18 e 19, o evangelista apresenta a identidade e a missão messiânica do Senhor e mostra uma agenda de ações do que ele fazia em seu ministério em favor da humanidade caída: evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 5, versículos 12 a 32, 6, versículos 6 a 11, 7, versículos 11 a 17, 36 a 47, 8, versículos 43 a 46, Isaías 61, versículos 1 a 2. O relato de todo o Evangelho é um testemunho dessas ações que revelam que sua encarnação tinha objetivos de restauração e redenção. João 1, versículo 16 e 3, versículo 16. Essas ações revelam também o bondoso cuidado de Cristo por todos, incluindo os pobres da sociedade. F. E se Jesus não tivesse nascido, haveria salvação para os pobres? 1. Jesus nasceu para dignificar os pobres. Lucas 5, versículos 12 a 15. Entre os pensamentos da época de Cristo estava a ideia de que o sofrimento dos pobres se devia ao fato de essa classe de pessoas ser amaldiçoada como resultado de suas próprias escolhas. Jesus nasceu para evangelizar os pobres e proclamar aos cativos. Lucas 4, versículo 18 e 6, versículo 20. Ou seja, proclamar as boas novas de que ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Lucas 2, versículo 11. B. Quem eram os pobres? A resposta é bem mais ampla, mas a princípio eram aqueles que tinham poucos recursos financeiros ou bens, ou nenhum recurso. Os pobres estavam entre as multidões e seguiam a Jesus. O que vemos é que Jesus convivia com pessoas pobres porque tinha compaixão delas. Ele supria suas necessidades e as evangelizava. C. Quando Lucas fala dos pobres, menciona também os cegos, aleijados, leprosos, surdos e coxos. Lucas 7, versículo 22, 14, versículos 14 e 21. Tomemos como exemplo o leproso de Lucas 5, versículos 12 a 15. Os leprosos estavam entre as pessoas pobres da época. Ao mencionar o leproso, Lucas se refere a uma pessoa com uma doença contagiosa e mortal. Sem condições de trabalhar, ela era separada do convívio social e dependia da generosidade e piedade dos outros. A lepra era considerada o castigo de Deus sobre uma pessoa. O leproso era insultado e repelido com pedras para que não se aproximasse dos saudáveis. D. Lucas diz que as boas novas de salvação chegaram ao leproso por meio da ação e das palavras de Jesus. O leproso se aproximou de Jesus,
suplicando-lhe que, se fosse da vontade do mestre, ele poderia purificá-lo. O homem doente humildemente se submeteu à soberania de Cristo, não duvidando do poder nem da compaixão de Jesus. Mas o doador da vida fez algo fora do comum para seus dias. Antes de falar qualquer palavra, Jesus estendeu seu braço e o tocou. O Salvador revelou o amor divino ao tocar no leproso, pois ninguém poderia fazer tal ação sem ser também considerado impuro. Em linguagem não verbal, Jesus lhe devolveu a dignidade e o respeito humano. Depois, Jesus restabeleceu sua saúde com palavras de poder criador e restaurador. As atitudes de Jesus inspiraram Francisco de Assis a deixar sua vida opulenta de prazeres e converter-se ao Senhor. O jovem rico abandonou tudo para ajudar quem precisava e pregar o evangelho aos pobres. Algo que marca a vida desse homem é a maneira como cuidava dos leprosos ao criar abrigos para atendê-los. Certa vez, Francisco encontrou um leproso à beira do caminho. Ao contrário da maioria das pessoas que se mantinha à distância do doente, ele sentiu profunda compaixão e compreendeu que aquela pessoa necessitava do amor de Cristo e do cuidado humano. Aqueles que testemunharam esse encontro ficaram chocados e perplexos com a atitude de Francisco, mas ele explicou que, ao servir o leproso, estava servindo a Cristo. Jesus cura e salva a pessoa pobre, mas também cura e salva a pessoa egoísta. Jesus nasceu e fez toda a diferença na vida dos pobres leprosos, na vida de Francisco e na vida de milhões de cristãos durante séculos. Certamente, ele fará toda a diferença em sua vida. E se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido seu exemplo de cuidado e acolhimento aos pobres e necessitados? 2. Jesus nasceu para dar o exemplo de acolhimento àqueles que necessitam de ajuda. Lucas 8, versículos 26 a 34. Vejamos outro exemplo do Evangelho de Lucas, onde observamos que Jesus teve compaixão de um endemoniado gerazeno. Lucas 8, versículos 26 a 34. Esse homem andava entre os sepulcros. Talvez hoje ele seria um andarilho, um sem-teto, sem família, que havia perdido o juízo por causa dos vícios e pecados. Ele estava desnudo e furioso. Mateus 8, versículo 28. Tal era o medo que as pessoas tinham dele, que o aprisionavam com grilhões e cadeias. Contudo, o endemoniado despedaçava-os. Marcos 5, versículo 4. O gadareno era totalmente escravo de Satanás. Cumprindo seu papel como libertador messiânico. Jesus ouviu o clamor dessa pessoa por libertação do cativeiro do diabo. Após sua libertação, o homem agora estava em sã consciência, vestido e assentado aos pés de Jesus. Ele fora curado espiritual e mentalmente de seu estado deplorável. O evangelho foi ensinado a ele pelo próprio mestre. Cristo o acolheu. É importante dizer que Jesus dá o exemplo de uma vida cheia de significado em favor daqueles que precisam. Porém, Jesus não dá somente o exemplo, ele também oferece o poder para viver uma vida de compaixão e misericórdia como ele viveu. Uma vida frutífera e possível quando vivemos unidos a ele. João, capítulo 15. Esse exemplo pode ser visto em outro livro do médico Lucas, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é a continuidade da vida e do ministério de Cristo, só que agora na vida dos seus discípulos. A missão profética de Jesus continua com homens e mulheres transformados e cheios do Espírito Santo. Eles produziram os frutos de amor, bondade, compaixão e misericórdia por todos, em especial pelos pobres. Por serem assim, foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Os não cristãos viam nos seguidores de Cristo o próprio Jesus em compaixão e misericórdia. O amor de Cristo impulsionava a igreja a ensinar, curar e pregar o evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. A igreja era acolhedora como Jesus. Se havia necessitados, ela estava disposta a prover a eles o que precisavam. Atos 4, versículo 34 e 35. Para suprir as necessidades,
existia um fundo que visava ajudar pobres, escravos, viúvas, órfãos, estrangeiros, sendo eles cristãos ou não. O poder do evangelho trazia cuidado e acolhimento a quem precisava. Os primeiros cristãos amavam Jesus e as pessoas por quem ele morreu. Cada ser humano, mesmo estando sob o poder do inimigo, era importante para a igreja. A igreja fez a diferença nos dias apostólicos porque ela seguia o amor e o exemplo de Jesus. Porque um dia ele nasceu e toda pessoa é importante. Você é importante para Jesus. F. E se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido o perdão de Deus pelos pobres pecadores? 3. Jesus nasceu para conceder uma nova vida a todos. Lucas 8, versículos 43 a 48. A última história que tomamos do Evangelho de Lucas vem da mulher curada de hemorragia. Ela sofria de enfermidade há 12 anos e era socialmente rejeitada. Pelo que tudo indica, havia gastado seus recursos com médicos para ser curada e voltar a ter uma vida normal. Essa mulher também era cativa da enfermidade e oprimida emocionalmente pela situação em que se encontrava. B. A mulher creu que Cristo curaria sua enfermidade, dando-lhe uma nova vida. Pela fé, ela tocou nas vestes de Jesus e o Senhor a libertou de seu mal, concedendo o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículo 19. A expressão ano aceitável do Senhor se refere ao ano do jubileu, Levítico 25, versículos 8 a 34. O jubileu ocorria a cada 50 anos e anunciava a libertação dos escravos, o perdão das dívidas aos pobres e empobrecidos e o retorno de sua herança perdida pelas mazelas da vida. A mulher curada estava agora no jubileu messiânico que Jesus anunciou na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, versículos 18 e 19. O jubileu representava o início de uma nova vida para todos os libertos do cativeiro e opressão, uma nova vida para os pobres. C. A pobreza sempre existiu na terra. Entretanto, a Igreja de Cristo fez muito para diminuir a pobreza. Temos como exemplo em nosso meio os projetos da ADRA, a ASA, o Mutirão de Natal, lares de crianças, orfanatos, asilos, hospitais, abrigos, o Sopão e etc. Muitos dos projetos da igreja são como o jubileu, oportunidades de reiniciar a vida. É isto que Cristo oferece, um novo começo. D. O ano aceitável do Senhor é o convite para aceitar a graça perdoadora e restauradora de Cristo. João 3, versículo 16, afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer perdoar nossas dívidas chamadas de pecado. Ele nos ama e quer transformar nossa vida. Deus quer nos salvar de nossas misérias espirituais, físicas, emocionais e sociais. Você deseja o perdão transformador de Cristo? Conclusão. A. Imagine como seria nosso mundo se Jesus não tivesse nascido. Não é assustador pensar assim? Jesus nasceu para ser a bênção do Deus Trino para a humanidade caída, conforme a promessa divina feita a Abraão, Gênesis 12, versículo 3. Jesus nasceu para salvar os pobres e rejeitados da sociedade, para ser um exemplo do cuidado para com os desprovidos de recursos, para trazer o perdão do pecado e, o mais importante, uma nova vida de oportunidades com Deus. B. Depois que ele nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Isso graças ao seu poderoso amor que traz compaixão e misericórdia. Seus discípulos estão espalhados pelo mundo todo e continuam a abençoar aqueles que mais necessitam. Desde os tempos mais antigos da igreja cristã até hoje, os cristãos têm mostrado compaixão e misericórdia pelas pessoas. Isso é fruto da obra de Cristo na vida daquele que crê. É a ação do Espírito que derrama o amor divino no coração daquele que está ligado a Jesus. Romanos 5, versículo 5. É o poder transformador de Cristo. C. Você deseja ser um seguidor de Jesus? Deseja aceitar o Jesus que veio ao mundo para transformar a vida das pessoas? Ele quer transformar sua vida.
Ele quer perdoar seus pecados e lhe dar um novo começo. Se esse é seu desejo, coloque-se em pé, porque quero orar por sua decisão. Autor deste sermão, João Luiz Marcon, diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da Faculdade Adventista do Paraná. Querido ouvinte, eu convido você a me seguir no Instagram, @PRNewtonLima. Também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.